Doutor Me Consulta já está de volta. Hoje é dia do Doutor Canal 2 aqui, em dose dupla. Doutor Everton e Doutor Jackson. Tudo bem, doutores? Tá tudo ótimo. Boa tarde, doutor. Helio. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, o nosso bate-papo de hoje é procedimentos baratos, riscos escondidos, canal mal feito, dente caindo e ninguém sabe por quê. Porque a qualidade não é das melhores, né? A gente sabe disso, sabe? Olha só, consequências de um tratamento mal executado. Eu vou te dar algumas opiniões aqui a respeito. Dor persistente ou retorno da dor, né? No caso, se você fez um procedimento, a dor voltou, ou então ela não parou de doer nunca. Infecção recorrente, uma necessidade de retratamento ou até extração do seu dente. Você corre o risco de perder o seu dente também, né? E aí, aquele retratamento quando o barato sai caro mesmo, de fato, vai ter que reabrir o canal, que é muito mais complexo e muito mais caro, e nem sempre é possível recuperar o dente na maioria dos casos, e ainda pode exigir uma cirurgia ou até um implante. O barato sai caro, né, doutor? De fato, eu sempre comento isso com meus pacientes, né? Tá barato, já aciona aquele alertinha lá, opa, alguma coisa tá errada. Por que que um tá barato e o outro é caro? Essa conta não está fechando, essa balança não está equalizada. Então, já acende aquele alertinha, dá uma olhadinha direitinho, né, o que está acontecendo, quais são os procedimentos, quais são os materiais utilizados, né, porque isso tudo no final, ele entra na conta. Chega muito retratamento, muito canal mal feito, um canal errado. Como é a sua vivência lá, doutor, ultimamente na clínica? Conte pra gente. Bastante material, bastante tratamento mal executado, tá? Desde uma simples ausência de isolamento, pronto, o canal foi tratado sem isolamento, já tá tudo errado, né? E na grande maioria desses canais baratos, o profissional ele quer agilidade e não perde tempo isolando. E o paciente tá ali, não entende, certo? E acaba acontecendo isso. E ali pra frente não cobrar o valor correto, né? Isso a aí. pessoa não cobra o valor correto pelo tratamento dele, olha. E aí ele quer em meia hora, entende? Vamos dizer assim, uma coisa que deveria ser feita em 1 hora, ele quer ganhar em meia hora. Cara, a gente também até ouve muito, né? Que a gente ouve na faculdade, desde a faculdade. Eu faço o canal em 30 minutos. Hoje eu já não acho isso bonito, velho. Não é vantagem nenhuma, né? E às vezes também, e material, qualidade de material, doutor? Demais, a diferença é demais. A gente tem resina aí, eu tenho uma resina ali que eu já vi dono de clínica comprando lá, a gente tá lá às vezes na Dental e vê. Me dá 10 daquela de R$10. Gente. E é aquilo que ele usa no paciente dele, infelizmente, né? Quais são os principais riscos de um tratamento de canal feito sem a estrutura adequada ou com aquele custo muito reduzido, doutor? Bom, vai desde uma reinfecção nesse canal, nesse dente, né? Vai até uma fratura no dente, de fato, uma trepanação, tudo isso pode acontecer. Eu tenho casos né? Que eu errei. Por falta de um raio-x só. E eu tinha um raio-x. Eu só não quis fazer. Então a gente erra. Por algo que por algo que poderia ter sido evitado, né, às vezes, doutor. Que aí no final o custo acaba se tornando maior. Exatamente. E na prática, como é que o paciente ele pode identificar se o profissional é qualificado ou até evitar cair em um procedimento de baixa qualidade? A dica que eu sempre dou é o seguinte: conheça o profissional com quem você está indo, né? Cria-se um vínculo de confiança com aquele profissional. Questione, pergunte. Na consulta inicial você está lá para isso. As pessoas têm vergonha também, sabe, doutor? Eu vou questionar o médico, o dentista, e aí já fica naquela situação já meio que, né? Porque às vezes a gente vê que o médico é inalcançável, inabalável, que ele é o bam, a gente confia, a gente vai atrás do profissional confiando que ele vai resolver nosso problema. Essa que é a verdade, né? Totalmente. Ninguém tá ali pra chegar e questionar, não é só doutor. pelo fato. Me mostra um caso teu. Quantas vezes tu fez uma pergunta dessa? Pois é.
Eu, por exemplo, eu não faço porque eu vou com excelentes profissionais. Então, eu tenho a certeza de que eu pesquisei, de que aquele profissional... Isso, você correu de que atrás. aquele profissional tem o RQ é daquela especialidade, que ele não é, por exemplo... Eu não vou no cardiologista, eu não vou num clínico se eu preciso de um cardiologista. Isso. Então, eu vou buscar um profissional que seja habilitado, que seja cardiologista. É ele que eu preciso, é ele que eu vou. Mas as pessoas estão acostumadas só a ir pelo valor, Hélio. Então eu tive essa semana, vamos dar um exemplo, eu não vou falar de canal porque o canal muitas vezes ele é muito parecido o tratamento, então a gente diversificar valor é só se for problemas, né, dificuldades, problemas, coisa no sentido. Mas essa semana a paciente queria que eu desse o valor do implante para ela. Mas peraí, eu perguntei dela, você tem tomografia? Não, então como é que tu quer adivinhar que implante eu vou usar em ti, como eu vou usar, de que forma eu vou fazer, se eu vou botar enxerto, se eu não vou botar enxerto, se eu vou usar membrana. Então, cara, uma porrada de coisas pra eu decidir com apenas um tratamento. No canal também tem isso? Tem. O canal tá calcificado. Agora, ontem mesmo, eu terminei um canal que eu não fechei uma das raízes. Eu conversei com o paciente, falei, cara, tá difícil isso aí. Eu cobrei caro, mas o gasto é meu agora. Então, o paciente tem que começar a entender que tem coisas que você paga, que se fosse no outro dentista, ele não ia nem falar que aquilo tava daquele jeito. Ele só ia fechar. Sim. E ele mostra o raio-x final quando termina? Não, ninguém mostra, cara. Olha, a Luciana Barros, ela pergunta, ela fala, fiz um canal mais barato e depois de um tempo a dor voltou pior do que antes. Isso quer dizer que o tratamento foi mal feito? Pode ser tudo, né? A gente não pode só acusar o coleguinha, né? Quanto tempo foi depois, né? A pessoa também, será que aquele dente não cariou ali no meio do intervalo do tempo que ela disse? Ah, mas foi muito rápido. Mas a cárie tem... Cara, a cárie quando ela ataca de uma vez. É muito rápido. Então, nesse fato, você a gente não pode só você acusar já o colega. sentiu, você já sentiu, a cárie já tá ali há muito tempo, antes Não de você é. sentir a dor, né, doutor? É. Olha, o Marcos Paulo, também de Cidade Satélite, fala que fez um canal e pouco tempo depois apareceu um inchaço com pus. Falou que ficou assustado e depois que estava tomando antibiótico, consumiu bebida alcoólica. Aí é demais. Tá? Aí é demais um pouco, né, Marcos Paulo? Como é que você tá com a boca toda lascadinha? Vai beber, meu filho? Não pode. Doutor, no caso dele aí, olha, infecção, inchaço com pus, sinal de quê? Cara, infecção, né? A gente O precisa... tratamento foi realizado de uma forma... Tem que fazer uma avaliação mais criteriosa nesse caso, porque tem que saber se foi de fato só um dente que foi acometido por essa infecção ou se foi dois. Se ele realizou o canal só em um dente ou se foi nos dois. Então a gente tem que Se porque realmente às vezes foi removida a infecção se do foi canal. tirada a infecção total, se não ficou Se nada. Não ficou nada. Se acharam todos os condutos. Então é N problemas, não é só um. Por isso que eu te falo, às vezes é muito complicado. Porque o tratamento de canal a gente faz com raio-x e o raio-x é 2D. É 2D. O que eu quero dizer 2D? Às vezes o dente tem duas raízes, 2 condutos e eu não tô sabendo que tem 2 condutos naquele momento. Tá entendendo? Então eu tenho que ser profissional e especialista para saber que ali dentro tá bom. Que eu tenho que fazer daquele jeito, que fazer 2 condutos, não só mais um. Então às vezes você faz um, perdeu o outro. E aí? De que forma acontece esse acolhimento lá na clínica, doutor, lá no Doutor Canal? Uma pessoa que tá chegando com dor, que precisa fazer um canal, qual é o checklist que ela precisa seguir logo de cara, assim? Conta pra gente. Tem muitas coisas, né, Jackson? Meus pacientes eu sempre sento com eles e explico passo a passo do que vai ser executado, já para deixar o paciente entendido do procedimento. Tento entender as dúvidas deles. Às vezes eu minero dúvida no paciente. O paciente nem sabe que está com aquela dúvida, mas a gente vai explicando, vai conversando e vai falando e essa dúvida surge, né? Uhum. E deixa ele mais confiante no tratamento. Então, paciente que às vezes é paciente que tem muito medo de dentista, cara, fica tranquilo, só dessa primeira conversa, essa iniciação, né? Esse checklist inicial com o paciente já é meio caminho andado. A avaliação, que é uma coisa que não é de costume aqui na cidade, se do dentista avaliar. O dentista pega o paciente, senta, faz o tratamento e manda embora. Não fala nem oi, às vezes, pro paciente. Você já viu isso, né? Então, automaticamente lá, até pro checklist completo também nosso, a gente já conta na clínica com raio-x local, tá? Mas a gente pede muito panorâmica porque a gente quer ver mais de um dente. A gente quer ver osso. A gente quer saber como é que tá aquele paciente. Porque muitas vezes ele não tá só com aquele dente com problema. Eu já cheguei, Hélio,
a tratar uma paciente que fez isso. Não quero avaliação. Eu, beleza, tá bom, vamos te tratar sem avaliação. Eu arrumei o dente que ela queria. Só que o dente do lado tava pior do que o dente que ela queria que eu arrumasse. E no final, a dor era o terceiro dente que não tava nada a ver no jogo. Então, peraí. A boca dela tava toda podre. Então, entende a visão? Isso Entendo, acontece doutor. muito, E tá? totalmente, Muito, mas é porque o acontece paciente tá muito acostumado a achar que ele tem que Gente. fazer o que ele quer. E não realmente a ver. Cara, quando eu olhei o terceiro dente, eu falei, meu Deus do céu, é esse? Não tinha, tá entendendo? Só que aí os outros dois não tinham dor, pela forma que eles estavam, tava também ruim. E sabe o que é mais assim, triste? Porque como é que o paciente está naquela condição, sentindo dor, e ele suporta aquela dor até o ponto de perder o dente, às vezes. Correto. Não é? Deve ser muito triste, né? A pessoa ficar sentindo dor. É muito complicado, inclusive. Já pensou? A pessoa não ficar adiando o tratamento, adiando até o ponto de perder o dente. Às vezes não é só o paciente, Hélio, mas é porque a gente, dentista, a gente tem que mostrar pro paciente que aquilo é grave. Tem gente que chega comigo e sai da minha clínica com ódio de mim, pessoal, isso é verdade, tá? Sai com ódio de mim porque eu sou uma pessoa que olho pra língua do paciente e vejo se ele tem candidíase oral. Sabe, aí ele fala, poxa, mas nunca nenhum dentista falou isso pra mim. Eu, cara, a minha avaliação faz parte de eu olhar a tua mucosa inteira, a boca. Eu sou responsável pela tua boca. Agora não, né? Agora a gente faz até plástica agora, né? Que Gente, maravilha, verdade, né? fiquei Agora, sabendo. né? Então, mas agora mas vou continuar cuidando da boca, porque é o médico que cuida da boca. Não, dentista, né? Não, e olha, eu tive uma paciente que foi diagnosticada pelo médico com herpes labial. O médico tem autoridade, Jacos, pra tirar algum pedaço da pele da boca pra conferir herpes labial? Cara, Não. Faz parte da odontologia. Eu sei que isso é uma briga que posso estar criando agora aqui, mas a mucosa oral, toda a parte oral é da odontologia. E ele tirou, né, porque isso é o relato da paciente. Ele tirou parte da mucosa, mandou pra biópsia e não era herpes. Aí quando eu olhei pro formato da vesícula que ela tinha, né, da bolha, eu falei, cara, mas isso aí não tá parecendo herpes mesmo, não. Então, visualmente, a gente já estudou pra quê? E o médico estudou boca? Não. Então, entende? Olha, a Juliane Ribeiro, do Buritis, depois que fiz um canal, meu dente nunca mais ficou normal, sempre sensível. Isso é normal? Ou o tratamento não foi feito da forma correta, doutor? tem que dar uma avaliada direitinho, porque não é para ter sensibilidade. Tá? Até os primeiros dias eu não discordo, né? Até uns 15 dias eu não discordo, devido a machucar a gengiva. A gente coloca um grampo para isolamento, para isolar tudo direitinho, aquilo machuca, lesiona. Mas passados esse tempo não é para estar sensível esse dente. Então tem que avaliar, ver o que está acontecendo, se teve algum degrau na restauração, né? Alguma coisinha pode estar acontecendo ali. É bom avaliar direitinho. Procure o Dr. Canal, tá, Juliane? E pra gente finalizar, o Antônio Carlos fala, optei por um tratamento mais barato e agora o dentista disse que vou precisar refazer tudo, porque o canal precisa ser refeito. Ele pergunta. Né? Ele mesmo já respondeu, né? Ele já respondeu. Ele vai gastar o dobro. Não, se ele, Antônio Carlos, se ele isso, conseguiu, vida. se ele conseguiu aquele bônus do próprio dentista pra ele refazer 100 vezes, que nem eu faço, eu refaço 100 vezes. Até dá certo, mas até hoje, graças a Deus, ainda não precisei fazer isso mais do que uma vez. Eu só faço o canal uma vez e acabou. Graças a Deus, só uma vez e acabou. Tá, teve o erro. O erro que eu fiz, eu fui lá e corrigi, é diferente. Pelo menos não saiu Pessoal, do bolso do paciente, a né? gente é humano, pessoal. Errar é humano, a gente pode errar. Então, errei, resolvi, consertei. Até usei material do Jackson lá, né? Do Dr. Jackson. Graças a Deus ele tinha lá. Né, o especialista não tinha, mas ele tinha, cara. Então... E aí resolveu tudo, resolvido tudo. Doutor, faça o convite então para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta da 107 FM para irem lá fazer uma avaliação lá na Clínica Doutor Canal, por favor. Vamos lá, pessoal. A Doutor Canal tá lá na Abdala Habib Frache 246 Jockey Club. Tem eu, pessoal, por favor, vão lá com o Jackson também. O Dr. Jackson, ele tem qualidade de atendimento, ele tá fazendo as coisas direito. Eu tô aqui para vender ele também, pessoal. Ele sabe o que faz. Então... agendem lá com ele. Tem épocas que ele tá dando avaliação também. Só pergunta se tem. Porque a ideia é essa. É fazer o certo com vocês.
é ajudar vocês. Então, precisando, a gente tá lá no 98119-8001. É só falar assim, eu quero avaliação com o Dr. Jackson. É fácil, simples, não é não, Jackson? Isso aí. Está à disposição para fazer o melhor possível, né? É isso, olha. É. Os melhores de Roraima estão aqui comigo. Obrigado, doutores, por terem vindo hoje. E olha, você aí que perdeu a entrevista, calma que a gente tá com tudo lá no nosso YouTube, também no nosso site do Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo e já já eu volto, não sai daí.